Porque estamos tão conectados e tão sozinhos. A solidão mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo, o que corresponde a uma média de 100 pessoas a cada hora. Uma pessoa a cada grupo de 6 sofre de solidão crônica. E a gente se pergunta como é que algo invisível consegue ter um impacto tão grande sobre as nossas vidas. O Luz Acesa de hoje não tem o propósito de alarmismo, mas de fazer um convite à reflexão. E a gente quer saber, Marina, quando é que estar só deixou de ser uma opção, se tornou um estado de sofrimento? Quem que está por trás disso? Uhum. Normalmente existem duas formas de estar sozinho, né? Existe a solitude, que é aquela o estar só voluntariamente e de forma positiva, digamos assim. Eu escolho estar só e eu gosto, e eu vou usar esse tempo sem pessoas ao meu redor para focar em mim, para relaxar, para aprender alguma coisa nova. Então eu escolho, é voluntário. Uns, inclusive, gostam um pouco mais, outros um pouco menos, mas É. é uma característica humana, não é? Isso. Essa necessidade de ter o Isso. seu momento ali individualizado. Vai ter gente que vai dizer, inclusive, que não gosta. Não, eu não gosto de ficar sozinho. E ok, cada pessoa tem um funcionamento. Mas tem muita gente que se beneficia do estar só. E não tem por isso uma tristeza. A solidão é a dor emocional que aparece quando a gente está só. E por que está só? Né? Aquela da música de Zé Ramalho, né? A solidão que é fera. Que devora. Essa mesmo. Então, solidão e depressão são coisas diferentes. É bom a gente fazer essa diferenciação logo no início aqui, né? Porque a gente vai falar muito de uma certa tristeza que aparece. A solidão é uma dor mesmo, é uma tristeza que aparece. Mas ela não é necessariamente a depressão, porque a depressão vai minar, por exemplo, o seu prazer por fazer coisas, ela vai tirar a sua energia vital, ela vai fazer você não ter vontade de sair da cama muitas vezes, vai atrapalhar a sua forma de se alimentar, vai fazer você não querer comer ou comer demais, vai alterar seu sono. A depressão é uma doença com vários sintomas. Para que você tenha o diagnóstico de depressão, você precisa preencher os critérios ali de alguns sintomas e tal. A solidão por si só não é considerada uma doença, ela é um quadro emocional. É um quadro emocional, todo ser humano está passível de sentir. E quando a gente tem a dor da solidão, porque veja, tem gente que está super bem, está super acompanhado de pessoas e ainda assim tem a dor da solidão. E já tem gente que está sozinho e não sente essa dor, né? Quando a gente tem essa dor, é um sinal, um alerta do nosso corpo, da nossa parte, tanto psicológica quanto fisiológica, biológica, dizendo pra gente, ó, você precisa olhar para si mesmo, tá faltando alguma coisa. Normalmente a dor da solidão aparece quando a gente sente que estão faltando vínculos emocionais mais significativos, que estão faltando relações mais profundas, que a nossa necessidade de conexão, porque é uma necessidade, o ser humano tem necessidade de se conectar mesmo, de criar vínculos e conexões, essa necessidade não está sendo atendida. E essa é uma necessidade da alma da gente, a gente precisa. Então, quando essa necessidade não está sendo atendida, a gente sente dor. Então, a solidão é um alerta, um alarme. De modo geral, ela pode trazer uma certa ansiedade. Você colocou no início, né, que muita gente morre por isso, mas não necessariamente porque entrou em depressão, mas também pode levar a uma depressão se a gente não olhar para isso, né? Mas morre também porque afeta toda a parte metabólica. Veja, uma pessoa que está passando por um período de solidão, ela vai estar com cortisol mais alto. Esse cortisol mais alto tem a ver com a sensação de estar sob ameaça. Isso mexe tanto com a cabeça humana que recentemente viralizou a cena de um documentário já antigo, de alguns anos, em que um pinguim na Antártida, ele se afasta do grupo dele e caminha em direção a uma montanha só. E isso mexeu muito com a mente humana justamente por conta dessa percepção em relação à solitude, à solidão. Houve quem entendesse que era algo proposital e associado a uma ideia de solitude, de encorajamento. Vieram frases do tipo, atrelada a essa imagem do pinguim andando, porque ele tinha mais de 70 quilômetros de gelo para chegar à montanha, e assim, foi uma caminhada, como o biólogo que estava no documentário fala, em direção à morte. E aí o biólogo vai dar a explicação ali
que é plausível, mas vieram diversas interpretações humanas. Houve quem entendesse como um ato de coragem, enquanto os outros pinguins sobrevivem, este vive e tal. Mas, na verdade, na biologia, pela explicação do biólogo que estava ali fazendo parte do documentário, foi uma situação de desorientação. Sim. Ele estava desorientado e ele fez aquela caminhada por conta dessa desorientação, que eu não sei dizer os fatores que causaram. Mas mexeu muito. Sim. E foi viralizada recentemente por conta dessa ideia, não é? Do quanto isso ressoa dentro da gente. Houve quem sentisse muito pela ideia de solidão. Poxa, como é que ele vai sobreviver sem o grupo dele? Exatamente. E pior que morrer só, sem acompanhar, porque os outros também estavam numa situação, pelo que eu entendi, que pudesse ter, mas despertou em alguns esse pesar, essa empatia. Sim. E em outros a ideia de encorajamento, aventura, justamente por conta das interpretações diversas, né? Há quem olhe para o estar só na ideia de solitude. Isso. E há quem já faça uma identificação na ideia de solidão mesmo. Exato, mas aí você trouxe um dado biológico muito importante que corrobora justamente com o que eu acabei de falar. Biologicamente falando, nosso cérebro está programado para viver em comunidade, e a nossa amígdala, que é o alarmezinho que tem no cérebro, ela vai disparar alerta, ela vai nos colocar em alerta quando a gente tem a sensação de estar só. Mas não é, vocês entendem que não é toda vez que eu tô só isso acontece? Né? Esse alarme de tô só, tô correndo perigo, isso tem a ver quando eu me sinto só. Que não quer dizer que eu não esteja com pessoas à minha volta. Exatamente. Então eu tenho duas coisas quando eu me sinto só, independentemente de eu estar rodeada de pessoas ou não. Eu tenho duas coisas. Uma é uma dor, porque se sentir só traz uma dor. E existe, além de tudo, tem um alerta. Então gera uma certa dor emocional, gera um certo alerta e medo que você não sabe, às vezes a gente não sabe nem nomear, porque é uma coisa tão primitiva, é uma coisa tão instintiva de se proteja, você precisa estar com alguém, porque um ser humano longe do bando está exposto a perigos, está vulnerável e tal. E aí, cortisol muito alto. Então, se o cortisol fica muito alto, já existem hoje estudos mais recentes mostrando que o cortisol, quando fica alto demais, cronicamente, ele desorganiza todo o resto dos hormônios e do metabolismo da gente. A gente sofre muito metabolicamente. Então, inclusive a duplicação, né, a regeneração das células do corpo, do organismo, do intestino e todo o resto, fica comprometida quando a gente está com cortisol alto por tempo demais, né? E é tão... Então a gente adoece. Perturbador essa questão da solidão, né? Porque, como a gente falou, é algo invisível, mas é tão nocivo que é comparado. Esses dados que a gente traz aqui são dados da OMS, são dados recentes. E essa mesma pesquisa aponta que o impacto da solidão na vida do ser humano se assemelha ao impacto do tabagismo e da obesidade, que a gente sabe que é um dos principais problemas de saúde. Então, a solidão, ela impacta, ela mata, e a gente não tem uma consciência muito clara disso, né? Como ela está nos afetando. Sim, a gente não tem muita noção, porque de modo geral a gente vive mesmo em grupo. Ela é como se fosse um mal silencioso, né? Inclusive, por falar em mal silencioso, eu quero falar, a gente vai abordar alguns tipos e aspectos da solidão, mas eu vou falar de um que é assim: existem pessoas que estão silenciosamente em solidão e que há uma dificuldade de detectar, porque são pessoas que normalmente têm o seguinte perfil: elas são muito fortes, elas ajudam todo mundo, elas resolvem o problema de todo mundo, elas dão suporte a todo mundo, mas elas sentem que não tem com quem contar. Elas sentem que ninguém pode escutá-las, que quando elas estão com problema ninguém as ouve, que elas não têm diante de quem ser vulneráveis. Então, elas parecem ser muito bem-sucedidas e estar muito bem, mas elas se sentem sozinhas. Elas sofrem muitas vezes dessa dor, da solidão. Isso é muito comum, especialmente assim, nas estruturas familiares, porque tende a ter uma figura que é base para todo mundo, seja base financeira, seja base emocional, e todo mundo se acostuma muito a recorrer àquela pessoa, mas esse processo fica assim tão natural que
esquece de que ela também é humana, De que ela é uma e pessoa. que ela também precisa. Enquanto você falou aí, eu pensei em alguns exemplos. Eu tenho uma tia que viveu isso, teve uma vez mesmo que ela estava numa situação bem delicada, e aí eu, por acaso, assim, conversando com ela, acabei sendo base. Ela ficou tão agradecida por aquilo e deu para perceber o quanto era algo tão incomum na vida dela, porque ela é sempre a pessoa que resolve tudo da vida de todo mundo, seja questões financeiras, emocionais. E eu tenho uma amiga para quem eu vivo falando isso, assim, peça ajuda também. Sim. Recorra, ela tem uma sabedoria, assim, uma capacidade de acolhimento, de conversa, então naturalmente as amigas vão muito a ela para se aconselhar, para partilhar o que está acontecendo e tal, e ela aguenta muita coisa sozinha. E aí, Marina, entra até em uma questão, assim, porque eu consigo, nessa conversa da gente, perceber pelo menos 2 tipos de solidão. A solidão que, de fato, ela está atrelada a não ter pessoas, porque também acontece, né? Há Sim. pessoas, digamos assim, só na vida. Não tem familiares, seja na Sim. cidade onde está, ou mesmo na vida, pessoas de famílias menos numerosas, que perderam pais, não tem irmãos, enfim, uma pessoa dali só, não tem amigos por circunstâncias, que está de fato só. Sim. E tem a pessoa que tem amigos, tem familiares, muitas vezes ali até dispostos, mas ainda assim ela se sente completamente só. Exato. O que é que diferencia uma situação da outra? Nas 2 circunstâncias, o fato de se sentir só é o que realmente importa e é caracterizado como solidão. A solidão, aí eu vou trazer, você falou, né, de gente que está rodeado de pessoas, essa figura que eu acabei de trazer, né, essa ilustração de alguém que é uma pessoa super forte, que ajuda todo mundo, e ainda assim se sente só, dificilmente alguém vai olhar para ela e vai dizer, eu reconheço que ela está sozinha. Não, ela não está, ela não tem por que estar assim. Uma coisa que faz com que a gente identifique, né, de tipo, isso aqui é eu vou dizer, um fator que pode gerar sensação de solidão. Quando a pessoa olha para si e ela sente que não tem diante de quem ficar vulnerável. A vulnerabilidade é o que nos torna humanos. Né? A gente precisa ter alguém diante de quem a gente seja a gente mesmo. Isso, quando a gente tem isso, só, meu Deus, tem alguém em quem eu confio, que eu posso ser eu mesmo e falar das minhas fraquezas, das minhas dores, das minhas raivas, dos meus dissabores da vida, da minha desesperança, falar um bocado de loucura que eu não deveria falar na frente de ninguém, mas diante dessa pessoa eu vou falar. Quando eu tenho alguém assim, eu não me sinto só. E isso me faz ser vulnerável. Aí, porque vou voltar para a figura inicial que eu coloquei, essa pessoa forte que ajuda todo mundo, mas está se sentindo só. Essa pessoa não tem, provavelmente, porque ela também não consegue pedir ajuda, que aí cai no que você falou. Então tá, dessas pessoas todas que nós estamos falando, que se sentem sós, seja por estarem de fato por solidão física ou por sensação emocional de solidão, em qualquer uma das circunstâncias, uma característica que a gente vê em comum ali é a pessoa não tem alguém diante de quem pode se sentir vulnerável, e numa grande quantidade de vezes é porque ela não quer, ela não tem coragem de pedir ajuda, ela não quer se expor, ela quer ser forte, ela quer continuar sendo forte, ela não quer dizer que precisa de um abraço. É fraqueza dizer que precisa de um abraço, é fraqueza dizer que precisa ser ouvido e eu preciso falar um monte de coisa que está me entalando. As pessoas muitas vezes entendem, inclusive, solidão como fraqueza, por isso também é tão invisível. Por isso também é tão silencioso. Não que nada, eu me basto, eu por mim mesma me basto, eu não preciso falar que eu estou sofrendo porque eu estou me sentindo só. Isso é me expor, isso é expor minha vulnerabilidade. Fazendo isso, eu estou pedindo ajuda. Mas eu não quero dizer, porque senão a pessoa vai se aproximar de mim porque está com pena de mim. E aí eu vou me diminuir também, sabe? Então, assim como vários outros construtos, a solidão é complexa porque não tem a ver só com eu estar me sentindo só. Eu estou me sentindo só por causa das circunstâncias e eu estou influenciando nas circunstâncias. Eu estou influenciando porque eu não estou querendo pedir ajuda, ou porque eu tenho vergonha de dizer que eu estou me sentindo só e então buscar alguma coisa, ou porque eu não quero que saibam que eu sou vulnerável também. Tem gente que diz assim, eu já recebi pessoa em consultório de dizer, então, eu sou a mais forte da família, eu sou a coluna que sustenta tudo. Se eu demonstrar fraqueza, a família cai. Essa é a interpretação da pessoa. Não tem nenhuma evidência de que isso seja verdade.
mas a interpretação dela é essa, então ela fica nesse lugar de solidão, de dor emocional, de sobrecarga também emocional, porque não pode pedir ajuda, ou porque ela entendeu que não pode pedir ajuda. Que aí é onde entra outra coisa, né? Eu estou sozinha, eu estou me sentindo só, de fato, porque eu estou só mesmo, ou porque eu estou entendendo? Porque, por exemplo, existem situações, eu conheço situação de gente que é super amada pelos pais. Os pais demonstram o tempo todo esse amor. Mas por algum trauma que a pessoa teve, ela não consegue se sentir amada. E é igual ser bonita. Eu posso te dizer 1000 vezes que você é bonita. Se você se olhar no espelho e não se sentir bonita, não importa quantas vezes eu diga isso. Então tem a ver com como eu me sinto, com a minha identidade. Aí é a mesma coisa da solidão. Eu me sinto só porque é uma interpretação que eu estou fazendo dos fatos, ou eu realmente não tenho com quem contar. Eu tive uma experiência muitos anos atrás e eu tive uma suspeita de trombose e fui parar no hospital. Depois não foi, tudo indicava que era trombose, mas depois não foi. Na época eu não sabia nem que trombose era uma doença tão perigosa que pode matar rapidamente. Eu não sabia. Não sabia mesmo. Que bom, porque eu nem sofri por isso. Aí eu fui pro hospital e os meus colegas de faculdade, quando souberam da situação, porque era dia de uma prova, eu informei que eu não ia, que eu tava com suspeita de trombose. Falei como quem dizia que tava com gripe, não sei. Eles foram todos parar no hospital e eu tomei aquele susto quando eles chegaram. E o susto foi do tipo, gente, eles gostam de mim? Eu juro pra você, eu nunca esqueci disso, porque eu fiquei assim, eles saíram, vieram me visitar, vieram saber como eu estava, ainda não tinha certeza do que se tratava. Eu ia passar a noite no hospital, eles voltaram pra faculdade e tal. E eles saíram e eu fiquei ali o resto da noite pensando, gente, eles se importam comigo. Meu Deus, meus colegas de faculdade gostam de mim, eu não sabia. Eu achava que eu era invisível, eu achava que eu não tinha com quem contar. Inclusive, na hora da hospitalização, eu tive muitos colegas com quem contar. Eles estavam todos lá dizendo, precisa de alguma coisa? O que você está precisando? Vou providenciar, sabe? Então, naquela situação minha, não é que eu não tinha, é que eu não sentia que tinha. Eu não entendia que tinha. A minha interpretação dizia que eu não tinha ninguém, nem que gostasse tanto de mim a ponto de se importar, nem que estivesse disposto a fazer algo por mim. E aí, eu na época não sentia dor de solidão, porque para mim, viver só naquela circunstância era muito tranquilo. Eu entendia que era uma fase da minha vida e eu realmente morava sozinha e tal. E eu segui bem ali, eu não sentia dor de solidão. Mas poderia acontecer de ser um período em que eu estivesse sentindo uma dor de solidão, uma sensação de vazio por não ter ninguém, quando na verdade tinha um monte de gente disponível, mas eu não pedi ajuda. Como eu não pedi a eles. Eu não pedi nada a eles naquela ocasião. Nem pedi para eles irem me ver, eles foram voluntariamente. Eu nem pedi, disse, gente, eu preciso de alguém aqui. Eu estava sozinha no hospital, ia passar a noite sozinha sem acompanhante, mas, sabe, às vezes a gente se coloca num lugar de isolamento que traz uma sensação de solidão. Esse é um outro ponto. Tem um livro, é um dos melhores, inclusive, que eu já li ao longo da vida, que é O Coração é um Caçador Solitário. E conta um pouco na verdade, a protagonista do livro é uma adolescente dentro de uma família e faz muitos anos que eu li, eu não me lembro dos detalhes, mas mostra o quanto que pessoas convivendo em um mesmo ambiente podem estar vivendo tão solitariamente, digamos assim, as suas histórias. Isso é um ponto, né? E Marina, tem o lado, eu gostaria de saber como é que a gente desenha os contornos dessas duas situações, porque assim, há questões que realmente são nossas. Há questões que, por mais que tenhamos pessoas próximas e participativas, há dores, há vivências, há ações que são de fato nossas. Sim. E há espaço para a individualização, sim, as dores, as atitudes, mesmo ali de cada pessoa. E há o quanto que a presença, a participação, a ajuda, o estender de mão, deixa outras situações mais leves, resolve outras questões, sim, dá um aconchego. É fácil a gente conseguir ter essa percepção, até lidar assim, olha, tem questão que eu tenho pessoas, mas é minha, eu que vou ter que resolver. E tudo bem com isso, é assim que funciona. Tem outras que não, eu posso pedir ajuda, ou a ajuda chega e eu posso deixar ela chegar, abrir a porta para ela. Como é que eu identifico, vejo o limite de uma coisa e de outra? Palavra boa, limite. A pessoa precisa checar os próprios limites. E checar os próprios limites tem a ver com quanto eu aguento disso aqui. Consigo carregar isso sozinha? Existem caminhos que são solitários mesmo, como você disse. Existem dores, existem situações que são minhas. Eu preciso lidar com isso. Mas
por quanto tempo? Vamos pensar numa jornada, numa caminhada. Quantos quilômetros eu consigo andar sozinha com isso aqui? Vamos pensar numa caminhada, numa maratona. As pessoas correm por um tempo e em algum momento elas se hidratam. Cada um está fazendo sua maratona sozinha. Os corredores, né? Hoje está fácil de falar porque tem muita corrida. As pessoas correm e todo mundo está fazendo sua própria corrida. Por mais que estejam com amigos ali, cada um na sua própria corrida. Mas até quanto elas aguentam? Qual é o limite de cada um? Tem hora que você precisa desacelerar um pouco, tem hora que você precisa tomar uma água, tomar um repositor de eletrólitos, porque você não dá conta mais um tempo. Aí agora, usando a figura, né, usando a ilustração, nessa sua jornada emocional, o que seria tomar uma água? Tomar um repositor de eletrólitos? Às vezes tomar uma água é olhar no olho de um amigo, dar um abraço um amigo antigo. Ou às vezes se estiver longe, não consegue, Marina, não consigo ter contato físico. Pela internet hoje está mais fácil de ter contato, sabe? Mandar uma mensagem para um amigo. Comigo tem uma técnica que funciona bem diante das questões, assim, que eu vivo e as questões que me acertam, que é ter com quem falar. E quem me ouve não necessariamente precisa trazer a solução. Sim. Mas quando eu estou muito emaranhada, muito angustiada, alguma questão, eu tenho algumas pessoas específicas. Uma delas é inclusive essa amiga que eu falei. Eu sou uma das pessoas que recorre a ela e que me disponibilizo, mas ela nunca recorre. E ela reconhece, mas tem uma dificuldade que é poder falar. Porque à medida que eu elaboro processo, né, o que está acontecendo e elaboro para contar para alguém, isso já tira muito do peso. Perfeito. Isso já me dá uma sensação de que, tipo, ali, eu não tô só, Perfeito. eu não tô dando volta sozinha nessa questão, tem mais alguém que sabe, sabe? Sim. Isso E me talvez ajuda. esse alguém que Comigo sabe, funciona muito. normalmente funciona. Essa é uma boa estratégia. Essa outra pessoa que sabe, como você bem disse, é muito provável que ela não tenha solução para te dar. E não é esse o objetivo dela saber. É simplesmente ter alguém. Eu repito, é igual a história da corrida. Alguém pode estar ali na beira da corrida e te dar uma garrafinha de água, mas ela não vai correr a corrida por você. Você vai continuar a sua corrida. Poxa, mas ter alguém para te dar aquela garrafinha naquele ponto ali que você estava mal, poxa, isso vai fazer uma diferença enorme. Sabe? Agora, nem todo mundo está disposto a aceitar essa garrafinha de água que está sendo estendida. Ou não só não aceitar. Você pode buscar também. Entende? Você pode provocar situações em que você entre em contato com conexões, com vínculos que são nutritivos para sua alma, que são significativos. A sensação de ajudar, eu vou dar uma outra dica, se é que pode se dar dica nesse assunto. Quando a gente está se sentindo muito só, uma coisa que ajuda, se você não tiver realmente ninguém, se você não tiver parentes próximos, amigos chegados próximos, não tenho contato com pessoas com quem eu me sinta, que eu tenha um vínculo importante e tal, não tem, Marina não tem pessoas, tá bom. Você pode se propor a ajudar pessoas. Você pode, por exemplo, fazer uma ação voluntária num orfanato. Vai lá ajudar aquelas crianças. Vai um dia fazer um serviço lá, brincar com as crianças durante a tarde, se tiver permissão. Ou vá num lar de idosos, fazer uma visita e escutar os idosos contarem suas histórias. Ou vá ajudar qualquer pessoa que, não necessariamente institucionalizada, mas qualquer pessoa que precise de ajuda. Entre na vida da pessoa como aquele que se doa. Isso por si só dá a sensação de conexão, que é isso que é muito importante. E quem tem, sabe o quanto é real quando falam sobre o preenchimento da conexão com animais também, ter animais em casa. Sim. Eu, inclusive, tenho, e, cara, o meu namorado perturbando, certa vez até questionou, né? Qual é o sentido disso? Gastos, não sei o que. Aí eu falei, o preenchimento que isso aqui traz, a sensação, nossa, você chegar no final do dia e você ver, você brincar, quebra muito da coisa, da atenção, da ideia. Isso. E é isso de você estar em casa, desde que eu tenho gatos em casa, que a sensação de estar em casa é de solitude, não de solidão. Sim. Eu tô ali no silêncio e tudo, mas o aconchego, você está acompanhada. Acompanhada, exatamente. Por uma boa companhia, inclusive. Eu recentemente conheci um senhor, não me lembro o nome dele. Ele está se tornando até famoso em Feira de Santana
por conta da conexão dele com o cachorro dele. Ele me contou a história desse cachorro. Eles chamam a atenção porque ele anda de moto com o cachorro tem um capacetezinho parecido com o dele, enfim, já saiu no feira diferente, o pessoal já parou para fazer umas fotos. No outro dia ele disse que foi parado pela polícia, o pessoal da polícia queria fazer foto com o cachorro é uma figura assim, altamente sociável. E aí ele contou que adotou esse cachorro no período da pandemia, a pedido da filha dele. Sim. E era ele, a filha e o cachorro, pelo que eu entendi. Depois a filha se casou, o marido tem uma alergia a pelo, é a saliva do cachorro, então ela não pôde lavar e ele ficou. É a paixão da vida dele. Ele disse que conseguiu sair de um estado de depressão profunda por conta da presença desse cachorro na vida dele. E é também, sabe, essa conexão, como você falou, a conexão humana é a maior de todas, né? E na conexão humana você faz mergulhos mais profundos no que diz respeito a falar, a se expressar, mas... Essa questão com bichos, eu até já falei em outro momento sobre isso com você. O preenchimento se dá muito parecido com o laço que a gente desperta com crianças. Eu acho tão engraçado e tão curioso, legal, quando eu vejo, por exemplo, pessoas duronas, tipo aquele homem durão da família, se derreter com a criança, sabe? Você vê ali um que foi normalmente rígido com os filhos, está ali se dobrando para um neto. O que acontece em relação às crianças? É justamente você se desarmar. Exato. Porque a criança não vai estar ali para julgar e tudo. E é mais genuíno o sentimento das crianças. A gente sabe que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando uma bagagem e, consequentemente, julgamentos. Então, uma conversa aqui entre a gente vai sempre estar cheia de repertórios e julgamentos. É diferente de uma criança. E o animal, ele é próximo disso. Eu acho que o preenchimento e o fascínio, a coisa muito grande, é essa genuinidade na relação. Então, é algo muito bacana. É outra sugestão também que fica. Sim, para as pessoas que se sentem, né, solitárias. Existem cães terapeutas, existem animais, existem lugares, instituições que utilizam a psicologia, tem respaldo para isso, né, para utilizar animais para ajudar em terapias, tanto com pessoas que têm deficiência visual, quanto com outras pessoas, com outras situações. E como você falou, a questão de depressão ou crianças com autismo também, tem várias situações em que o convívio com animais pode ajudar muito e pode trazer muita alegria também, né? Em tempos, Marina, de redes sociais, a gente tem muita facilidade para se conectar com o outro, né? Assim, eu posso estar sozinha na minha casa falando com diversas pessoas em qualquer parte do mundo que eu quiser. E ainda assim, contrário a isso, né? De forma contraditória a essa facilidade, a esse aumento de conexão, existe uma sensação de solidão, existe uma ideia e também uma realidade assim de que a gente se conecta, mas a gente não é visto, a gente não é percebido. Sim. Porque está atrelado àquilo que você falou, relacionado a um vínculo. Exato. A gente tem contato ali, conexão, mas não tem vínculo. Isso mesmo. Vínculo e conexão são coisas diferentes. A conexão pode ser momentânea, ela pode ser de agora. E eu vou falar de conexão tentando fazer uma diferenciação, embora seja a mesma palavra para as duas coisas, mas uma coisa é me conectar com o outro no sentido de interagir com o outro. Eu posso interagir, mandar mensagem, mandar meme, dar risada, fazer comentário. Isso é uma interação que a gente faz pela internet, mas não necessariamente gera uma conexão emocional, né? São duas coisas diferentes, tá? Então, na rede social eu tenho conexão, no sentido de interação, de conversar, de comunicar. Mas não necessariamente tenho conexão emocional. Mas ainda assim, às vezes a gente tem conexão emocional também ali na rede, com amigos, no bate-papo, enfim. Né? Nos WhatsApp da vida, nos directs da vida, às vezes você tem essa conexão. Porém, a conexão é mais momentânea, a conexão emocional é mais momentânea. O vínculo leva tempo. A diferença básica é que a conexão acontece agora, mas ela pode se dissolver também agora. E a gente vive na modernidade líquida, de segundo Bauman, né? Onde as relações são
elas se dissolvem muito rapidamente. Então eu falo com uma pessoa aqui agora, fico um tempo batendo papo, ai gente, que pessoa legal, que conversa boa, não sei o quê, fico o dia todo com isso e tal, e amanhã a pessoa sumiu, porque talvez ela encontrou outra pessoa também muito legal com quem ela deve se comunicar. Isso não estou inventando, isso é real, isso chega para mim no consultório, inclusive. Né? Então, me conectei ali, nossa, foi conexão, a gente tem afinidade, tem um monte de coisa que ele fala, que ela fala, que eu gosto e tal. Acaba rapidamente. Fim. Um dos meios que colocam isso aí muito em evidência são os relacionamentos frutos de aplicativos. Isso. Alguns conseguem ser duradouros, mas a maioria A ali é um maioria não. encontro de Horas. Exato. E foi-se. E foi. E aí, o vínculo é uma coisa que você, de repetição, você vê a pessoa hoje, fala com ela hoje, amanhã de novo, depois de novo, tem uma história, aniversário dela do ano passado, aniversário dela desse ano. Você tem tempo de provar a amizade, de ter certeza se aquela pessoa é leal realmente. Você tem tempo de ter uma situação em que você precisa desabafar, ter uma situação em que você precisa ser vulnerável e não se sentir julgado. Você tem tempo para então se vincular. Tem muito a ver com confiança, e confiança é construída com o tempo. Não tem como você confiar em alguém com quem você começou a conversar ontem. Você tem até uma boa intenção, mas você não sabe quem é a pessoa. Portanto, essa é a diferença. A gente tem construído algumas conexões, mas os vínculos. Essa é E eles são muito mais frágeis também, né? Assim, não, frágil no sentido real, assim, dessa construção, mas também frágil até no próprio sentido, assim, do momento. Sim. Porque ao mesmo tempo que a pessoa está ali presente, ela não está. A gente está ali conversando aqui agora e depois, puf, só some. Sim. Como se ela tivesse realmente sumido. Ah, desculpa, ocupei aqui. Ah, porque chegou alguém aqui na minha porta. Ah, porque... Enfim. E aí você volta para aquele estado que você... Aí meio que a conexão se quebra. É uma Daí conexão você... frágil. Acho que é uma boa palavra. Ou ela tá ali presencialmente e no celular também. Exato. Né? Então não tem essa... Meio que se perde esse link que você está tendo com outra pessoa. O link mesmo, Exato. né? Você perde aquilo ali por alguns segundos, por alguns minutos, porque o outro tá em outro lugar, tá fazendo outras coisas também. Parece que ele não está ali para você. Não tá ali. E a gente precisa dessa sensação de que o outro está aqui para mim. Para o que eu precisar. Essa é uma sensação importante. Que muitas vezes, assim, você não quer externalizar que você está se sentindo um pouco mal naquele momento, e aí você fala assim, vou falar com o fulano ali, de repente me distrair de alguma coisa, sei lá. E aí a pessoa responde, você mantém uma conversa e a pessoa fala, desculpa, e some. Sabe? Não porque ela não queria, mas ela não sabe a sua realidade que está passando. Mas ela tá em outro lugar, em outro momento, ela tá vivendo a vida dela também. Isso muitas vezes reforça a sensação de solidão. E aí reforça. E a dor que a pessoa estava sentindo exatamente. ali, né? Ao invés de melhorar. Uma sugestão, se você está passando por um momento de solidão, é procurar conexões reais. E conexões reais, como a gente falou no início, né, tem a ver com relacionamentos significativos. Né? Então, ela pode ser até via chamada de vídeo. Mas não precisa necessariamente ser presencial. Se conseguir presencial, perfeito. Se conseguir olhar no olho de verdade da pessoa, estar um tempo, se conseguir um toque, se conseguir um abraço, isso é perfeito, isso vai ajudar muito. Mas se não, escutar a voz da pessoa, de uma pessoa com quem realmente você tem uma relação significativa, pode ajudar muito. Aí tem um perigo no que diz respeito à solidão, que eu preciso deixar um alerta. A solidão tem muito a ver com a nossa identidade, tá? Quando a gente começa a se sentir sozinho, não necessariamente estar sozinho, né? A gente já fez a diferenciação. Quando eu começo a me sentir sozinho, isso pode fazer, dependendo da minha história, pode fazer com que eu ache que eu estou sozinho porque eu não valho nada, porque eu não sou importante, porque eu sou um lixo mesmo, né? Porque eu não tenho nada a oferecer. Não tenho nada interessante, isso. Eu sou desinteressante. Isso vai fazendo, porque tem a ver com identidade, isso vai fazendo com que eu vá me sentindo também isso aqui tudo, né? Eu interpreto que o estar só, sem pessoas, é porque eu sou isso e eu internalizo isso como se essa fosse minha identidade. Isso faz naturalmente com que eu me isole mais. Esse é o grande perigo. Eu me isolo mais, eu começo a ficar com vergonha, eu começo a evitar. Até me chamaram para o aniversário, mas eu já alimentei tanto as ideias de que eu não valho nada, de que eu sou desinteressante, de que eu não sou bonita, de que já alimentei tanto que me convidaram para o aniversário, mas eu não quero ir. Agora eu já estou meio com vergonha. Poxa, mas seria um momento legal para você fazer conexões e para você se divertir, para você sair da sensação de solidão por um tempo, para baixar seu cortisol por um tempo, mas aí justamente nessa situação você se esquiva.
Então, ó, se você está vivendo uma sensação de solidão, cuidado com seus pensamentos a seu respeito. Não necessariamente é porque você não vale nada. E você alimentar esses pensamentos vai começar a destruir sua autoimagem. Então, você vai ficar uma pessoa solitária e com autoimagem ruim, o que vai atrapalhar de você resolver o problema da solidão, porque é um problema passível de ser resolvido. Então, busque conexões. Aí, se te oferecerem, se te convidarem, vá, aceite o convite. E eu tô falando isso, parece simples, né? Até parece bobo, mas eu sei que quem tá me ouvindo, que vive nessa sensação de solidão, passa pela sensação, pelo sentimento de não querer ir quando é convidado, porque já está se sentindo meio feio, porque acha que a roupa já não está agradando, porque já acha que não vai ser bem visto, porque é como se a pessoa tivesse meio enferrujada. E eu estou falando isso como quem já escutou pessoas trazerem esse relato, sabe? E o estímulo que eu dou é: vá, se exponha devagar. Agora, Marina, falando do lugar de quem não se sente solitário, mas pode ter alguém no entorno. É porque há um tempo atrás, hoje tem esse pensamento mais menos, tinha-se uma visão estereotipada da pessoa solitária, como mais ali uma pessoa idosa, uma pessoa que foi Isso. levada ao asilo pela família e tal. E hoje os estudos já mostram que ela atinge as mais diversas faixas etárias, Exato. inclusive entre os grupos mais marcados pela solidão, com mais número de pessoas que sentem que estão em estado de solidão, estão jovens, mulheres. E o advento da internet, inclusive, deve explicar muito isso, né? Essa questão, como é que as pessoas podem identificar essas outras pessoas que estão passando por isso e o que pode ser feito a favor do outro também, né? Porque você trouxe, e muito bem, movimentos que as próprias pessoas podem fazer por elas, que nós podemos fazer, e quanto a fazer pelo outro. Uhum. Identificar isso é realmente meio complexo. Você tem que ter interesse, né? Você tem que olhar para as pessoas que estão perto de você, porque, como a gente falou, é muito silencioso e tem gente que até consegue se esconder numa fachada de que é uma fortaleza, quando na verdade está se sentindo só. Uma pergunta que se pode fazer, porque é isso, eu posso oferecer, mas nem sempre o outro vai aceitar, mas uma pergunta é: você precisa de ajuda? Você precisa de algo? Você quer ir comigo? Né, e isso é perguntar para todo mundo com quem você tem algum tipo de relação positiva, a quem você tem apreço. Você tá bem? Eu tenho uma amiga, que um dia desses eu, encontrei com ela e falei assim: "Como você tá?" Aí ela disse: "Eu tô bem". Aí eu disse: "Como vai sua alma?" Aí ela riu, aí ela disse: "Ainda você é a única pessoa que quer saber como tá minha alma". E eu costumo fazer esse tipo de pergunta aos meus amigos, porque quando eu falo com os meus amigos, as pessoas com quem eu tenho vínculo, e pergunto: "Como você tá?", eu quero saber. Eu olho para a pessoa, e não só os amigos. Quando eu recebo um cliente, por exemplo, e eu pergunto: "Como você está?", eu quero saber de verdade, porque eu quero saber se eu posso contribuir de alguma forma. E nem que essa forma seja só escutar, nem que seja só que eu só seja um lugar para a pessoa desabafar e dizer: "Nossa, eu tô péssima. Eu estava precisando mesmo falar com alguém sobre isso". E aí uma das formas é essa: pergunte para a pessoa tendo interesse, Porque né. já assimilou que o como você está é só uma pergunta por É só educação. um cumprimento, uma Eu, saudação. é tanto que eu, quando eu estou nesse intuito aí, com as pessoas mais íntimas, a minha pergunta é: como é que tá a mente, o coração e a vida? Aí vem meu complemento, eu quero saber de tudo. Mas a solidão é mesmo um marco forte na atualidade e falar sobre ela já é um modo de cuidado e é Exato. esse o nosso propósito com o episódio do Luz Acesa de hoje. Isso, e aí fica o convite, se não tem mais nada que você sinta que pode fazer, pelo menos fale sobre isso. Fale sabendo que não é fraqueza, fale sem se julgar. Fale e entenda, solidão, sentir-se solitário é só um sintoma de que você é um ser humano. E de que você tem necessidade de conexão igual qualquer outro. E que seu organismo está te pedindo isso. Então, vá em busca de atender essa necessidade. Encontre seus caminhos. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.